Olá, eu sou a Michelle e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu criei esse canal no início agora do ano com o intuito de, através dos vídeos que eu gravar, incentivar você na sua jornada como cristão, assim como eu tenho sido influenciada e impactada por muitas pessoas, por muitos irmãos e irmãs que, através dos seus vídeos no YouTube, têm me incentivado a me manter firme e a trilhar o meu caminho com o meu Senhor Jesus. Então, da mesma maneira com que várias pessoas têm me ajudado nessa trajetória, eu decidi criar esse canal com esse propósito de também estar, através da minha vida, estar compartilhando com vocês coisas que muitas vezes outras pessoas, assim como eu, vivenciam, e foi por conta disso que eu criei esse canal. Eu já postei alguns outros vídeos nesse canal, e faz um tempinho que eu não publico mais nada, eu acabei não publicando mais nada, já faz bastante tempo, e isso se deveu por conta de uma certa crise que eu acabei passando durante esse período em que eu não gravei vídeos. E o vídeo de hoje é para comentar um pouquinho a respeito dessa crise, desse período que eu acabei vivenciando. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, talvez você esteja passando por isso, ou você já passou por isso, talvez você vá se identificar com isso que eu vou comentar com você aqui agora. Já faz alguns dias que eu tenho me conectado muito com Deus e conversado muito com Ele a respeito de muitas coisas. E se você viu, no título desse vídeo eu falo sobre não se sentir parte do corpo. E quando eu falo nesse sentido, né, sobre não se sentir parte, é quando a gente vive uma vida junto de Deus, mas quando a gente olha em volta, a gente vê tantas outras pessoas fazendo coisas tão incríveis e maravilhosas pelo reino de Deus, e a gente acaba se sentindo inferior, ou até mesmo como se a gente não fizesse parte do reino de Deus, por conta do que a gente está fazendo não ser tão impactante quanto o que outras pessoas estão fazendo. Então, eu vou estar olhando aqui pro ladinho, porque aqui fica o meu computador, e eu acabei anotando algumas coisas. E isso foi algo que Deus colocou muito no meu coração. Então, eu senti a necessidade de gravar esse vídeo. E eu queria comentar um pouquinho, porque tem muito a ver também com os motivos que me levaram a não gravar mais vídeos para esse canal. Então, eu acho que esse vídeo, como o primeiro vídeo agora que eu pretendo gravar frequentemente, vai ser importante para explicar tanto porque eu não gravei mais vídeos, quanto porque eu vou voltar a gravar vídeos. Então, eu espero que essa mensagem que eu vou comentar com vocês, compartilhar com vocês, te ajude de alguma forma. E se você está passando por essa situação que eu passei, não se sinta sozinho e creia que Deus está agindo sobre essa situação. Então, o título desse meu vídeo é não se sentir parte, né? Quando a gente não se sente parte do corpo de Cristo. Então, eu vou ler mais ou menos o que eu anotei, porque eu anotei enquanto eu estava, eu tinha recebido, né, essa ideia do que isso significou para mim, para minha vida. Quando a gente olha a nossa volta, a gente vê várias pessoas fazendo a diferença no reino de Deus. E são inúmeras pessoas, e eu louvo a Deus pela vida de cada uma delas, porque são pessoas incríveis. E cada vida é especial para Deus, eu sei que cada um é único na visão dele, ele não faz acepção de pessoas. E muitas vezes, para Deus, isso, né, para ele, tá todo mundo é amado, todo mundo tá no mesmo patamar, digamos assim. Não existe melhores e nem piores, né? Para ele, ele não faz acepção, ele não age com favoritismo, e isso é comprovado na própria palavra dele. E só que a gente, como ser humano, a gente acaba meio que se frustrando, porque a gente olha a nossa vida e a gente olha a vida das outras pessoas, e às vezes as outras pessoas, elas estão ganhando almas para Deus, elas estão com ministérios, elas estão alcançando um número gigantesco de pessoas, e a gente fica se sentindo inferiorizado, porque muitas vezes as únicas pessoas que a gente tem ao nosso redor são as pessoas que podem ser impactadas com a mensagem do Evangelho. Mas, e isso faz com que a gente não se sinta parte do corpo de Cristo, né? Na maioria das vezes. Mas às vezes é Deus quem nos deixa de molho. Muitas vezes a gente precisa desse tempo para a gente se aproximar dele e para a gente vivenciar coisas com ele. E isso tem acontecido muito comigo nos últimos dias, nos últimos tempos. E eu entendi que, por mais que eu queira fazer parte e que eu queira
ganhar almas e, enfim, ser usada como um instrumento por Ele para que mais pessoas sejam alcançadas e para que o nome dele seja glorificado. Eu não tenho como fazer isso se eu não for impactada com a vivência com Ele. Porque como a gente pode falar de alguém que a gente não é íntimo? Como é que a gente pode, enfim, falar de uma pessoa que a gente não conhece tão bem quanto deveria, não é mesmo? Então isso Deus tem tocado muito no meu coração. E esse momento que nós estamos vivendo de quarentena, eu creio que é um momento para a gente realmente se aproximar, se reconectar com Deus e tudo mais. Pelo menos para mim está sendo essa experiência que eu estou vivenciando nessa quarentena. E eu estava fazendo um curso e o professor desse curso ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou que a gente não pode dar sem receber do Senhor. Era um curso sobre interpretação bíblica e nesse curso o professor falou que se eu quero ministrar qualquer tipo de versículo, qualquer tipo de texto bíblico que eu leio, eu tenho que ter recebido isso de Deus, ou seja, aquele texto tem que fazer um sentido na minha vida para que eu possa estar levando para outras pessoas e para que esse texto possa fazer sentido para as outras pessoas. E muitas vezes é isso que Deus espera da gente, Ele espera que a gente vivencie, que a gente experimente coisas com Ele, para que Ele nos dê o que a gente precisa para que a gente possa passar para as outras pessoas. E eu creio que esse vídeo que eu estou gravando é isso. Eu estava conversando com Deus e eu senti no meu coração que eu precisava gravar um vídeo sobre essa questão de não se sentir fazendo parte do corpo de Cristo. E muitas vezes a gente acha que não somos capazes, ou enfim, que a gente é inferior e por conta disso que a gente não está impactando milhares de pessoas e tudo mais. Mas às vezes, uma coisa pequena que pra gente pode ser insignificante, pra Deus é grande, é valioso. O que você faz pra Deus é valioso. E muitas vezes Deus está preparando algo incrível pra gente. Então a gente tem que ter também paciência para entender o propósito que Ele tem pra minha e pra sua vida. Às vezes pode ser uma coisa pequena, mas indiferentemente do papel que vamos cumprir no reino de Deus, por mais que a gente ache pequeno ou até mesmo irrelevante, a gente tem que entender que para Deus, isso que a gente estiver fazendo, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas para Ele vai ser valioso. E isso me chamou muita atenção para um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. A versão que eu tenho é a NVT e fala sobre o corpo humano, né? E Paulo, ele está comparando o corpo humano ao corpo de Cristo. E ele está falando sobre as partes do corpo. E ele fala, o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Ele está falando aqui sobre a importância que cada pessoa tem no reino de Deus, cada pessoa tem como igreja, como corpo de Cristo. E ele diz aqui no versículo 15, se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso, por isso, deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que, por isso, deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Aí ele fala no versículo 22, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Então, o apóstolo Paulo, através dessa comparação entre o corpo humano e o corpo de Cristo, ele está falando que, indiferentemente de qual parte, de que parte você compõe, né, aonde você está inserido, você faz sim parte do corpo de Cristo. E qualquer um de nós, cada um de nós é importante. Por menor contribuição que façamos para o reino de Deus, né, nós fazemos parte desse corpo e a gente precisa entender que por mais que a nossa contribuição hoje talvez esteja sendo pequena, só Deus sabe os planos que Ele tem para minha e para a sua vida. E é importante a gente entender isso e confiar que Ele está cuidando de nós. E entender que às vezes o momento em que a gente está passando é um momento necessário para o nosso amadurecimento espiritual, para que a gente possa desenvolver as disciplinas espirituais, para que a gente possa se conectar mais com Deus e receber mais dele, para que a gente possa assim usar as nossas experiências com Ele para alcançar mais pessoas. Então, que a gente possa desempenhar o nosso papel como filhos,
da melhor forma que pudermos. Mesmo que isso represente, muitas vezes, apenas ler a nossa Bíblia e dobrar os nossos joelhos em oração. E que a gente possa se lembrar dessas palavras do apóstolo Paulo, em que ele nos lembra que todas as partes do corpo, elas são importantes, até mesmo aquelas que não parecem ser. Seja paciente e confie no Senhor, porque Ele sabe o que faz. E entenda que os momentos em que a gente acha que nada está acontecendo, na maioria das vezes são os momentos em que Deus está agindo. Então, se hoje você se sente de alguma forma não participante do corpo de Cristo, saiba que você é sim, você faz parte desse corpo. E por mais que o que você esteja fazendo não esteja impactando milhares, milhões de pessoas, o simples fato de você estar na sua comunidade ali, junto da sua família, como uma representante ou um representante de Cristo, já faz a diferença. E muitas vezes a gente quer ser Paulo, a gente quer ser o apóstolo Paulo. Só que às vezes Deus nos escolhe para ser Priscila, Áquila, Timóteo. É só através da nossa vivência com Ele e do entendimento que Ele vai nos dando é que a gente começa a entender para o que a gente foi chamado e qual é o nosso propósito. E que a gente se lembre que, indiferentemente do que a gente for fazer, seja algo pequeno, que a gente considere muito simples, ou seja algo grandioso, seja algo espetacular, que a gente sempre faça tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, e que a gente nunca esqueça que Deus, Ele nos capacita para a gente cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida, que a gente confie nele, que a gente possa encontrar na palavra e através do nosso relacionamento com Ele as respostas para os nossos questionamentos e que a gente possa ir crescendo através desse entendimento. E eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, se você está em dúvida sobre o seu papel nesse corpo que é tão importante, que você possa vir estar buscando no Pai as respostas para os seus anseios e na palavra, porque a palavra ela é a verdade e ela nos guia nas nossas escolhas, no nosso dia a dia. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem possa edificar a sua vida, possa te abençoar. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!